Muito boa noite, meus amigos. Sejamos todos muito bem-vindos a essa casa. É um grande prazer estar aqui conversando com vocês um pouquinho de novo. Nessas oportunidades maravilhosas que nós temos de estudar um pouquinho do que Jesus nos deixou. E aí, para nos preparar para a gente começar o estudo de hoje, eu quero convidar a todos para que nós fechemos nossos olhos neste momento. Respiremos profundamente, sentindo a nossa própria presença aqui e agora. Sentindo que estamos nesta casa abençoada, percebendo a leveza das vibrações que aqui predominam, percebendo a presença dos amigos espirituais e a presença de Jesus que nos acompanha em mais uma noite de estudo. Que o nosso coração possa se abrir num movimento de profunda gratidão, Senhor, pela oportunidade de nos reunirmos a Vós, de estarmos juntos em mais uma noite de aprendizado. Que o nosso coração realmente seja solo fértil, que a nossa mente se abra e que nós possamos levar conosco um pouco de tudo isso que viemos hoje em busca nesta casa. Que a sua paz e as suas bênçãos se derrame sobre todos nós agora e sempre. Que assim seja. E que assim seja mesmo. Bom, nós vamos continuar estudando o livro Pão Nosso, que é o livro que nós já estamos estudando há bastante tempo. Hoje nós já estamos no capítulo 120, apesar de discutirmos o 118, porque houve uma trocazinha aí na ordem. Mas no fim tudo certo, né? O título da mensagem desse livro de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, para nós hoje, é essa que está aí na tela. É para isso. Vamos ver do que Emmanuel queria nos dizer. Para abrir esse capítulo, ele escolheu esse trechinho aí de uma das cartas de Pedro, né? Então, lá na primeira carta de Pedro. Um versículo que diz: não retribuindo mal por mal, nem injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados. Pedro se dirigia aos cristãos, aquelas pessoas que já conheciam um pouco da mensagem de Jesus, que já tinham algum conhecimento dessa proposta de amor e de autotransformação que Jesus trouxe para o povo daquela época, né? Então Jesus nasce no meio do povo judeu, mas traz uma proposta que muda um pouco dos ensinamentos que já haviam, né? As leis de Moisés que guiavam o povo judeu. Jesus entra com seu amor incondicional, falando a respeito de uma amorosidade, de uma tolerância, de um amor que é capaz de cobrir a multidão dos pecados, de um amor que é capaz de transformar mesmo os corações mais endurecidos. E aí os seus discípulos, né? E Pedro é um deles, começam a perceber a verdade desta mensagem, começam a vivenciar isso. E como qualquer um que vivencia aquilo que acredita e que entende por verdade, começam também a ensinar isso. Então este era um chamado de Pedro, para que os cristãos pudessem estar atentos para um aspecto específico, que ele fala muito bem, com muita clareza, quando diz, não retribuindo o mal por mal. Isso vai contra a lei do olho por olho, dente por dente, lei de Talião, né? Isso traz uma grande mudança. Não é essa a proposta. A proposta é que, pelo contrário, bem dizendo, recebendo tudo aquilo que vem da vida humana com o coração aberto e com a capacidade de transformar mesmo o mal em algo positivo. E aí entra o retribuindo o mal com o bem. Sabendo que para isto fostes chamados.
sabendo que aquele que conhece a proposta de Jesus, que todos nós, uma vez que conhecemos um pouco deste chamado que Jesus direciona ao nosso coração, passamos a ter responsabilidade com esse compromisso, de uma atitude diferente, de uma atitude que sai daquele nosso piloto automático, né? Que simplesmente reage, que simplesmente responde na força da emoção, do impulso, né? Para educar as emoções, nós precisamos de uma grande dose de lucidez, então precisamos do auxílio da nossa mente, da nossa compreensão, e de uma grande dose de vontade, porque não é muito fácil frear o impulso e transformar isso para quem ainda não aprendeu a amar, que é o caso da maioria de nós, né? Para alguém que já tem um coração plenamente amoroso, dificilmente um mal chega como ofensa. Dificilmente. Né? Um coração amoroso, ele entra em contato com o mal e vê naquilo uma infantilidade. Então é como ser, de alguma forma, agredido por uma criança pequena, por um bebê. Né? A gente não se ofende. De forma geral, às vezes, e a gente deve, né? A gente freia aquele movimento, a gente impede aquela criança, mas não há uma ofensa. Não há um mal instalado daqueles que entram em conexão coração com coração. Para os espíritos mais lúcidos é assim que funciona, mas para nós ainda não. Na nossa imaturidade ainda nos ofendemos. E por nos ofendermos, por nos sentirmos tocados, por ainda sermos bastante semelhantes, né? Nesse sentido, temos um impulso do revide, da resposta mais agressiva. E é essa que Pedro nos convoca a colocar freio, a não agir dessa forma, a mudar. Mudar o comportamento, porque a partir da mudança de comportamento, também as mudanças dos sentimentos vão começar a acontecer. Enfim, Emmanuel, após dizer isso, segue lembrando que, vamos lá, isso aí é o que está escrito lá no capítulo. A fileira dos que reclamam foi sempre numerosa em todas as tarefas do bem. No apostolado evangélico, reparamos igualmente esta regra geral da reclamação. Muitos aprendizes, em obediência ao pernicioso hábito, preferem o caminho dos atritos ou das dissidências escandalosas. Percebam, isso vai muito em acordo com aquilo que estávamos falando, né? Esse ainda é o nosso piloto automático, esse ainda é o nosso hábito. E para mudar um hábito há de haver, primeiro, consciência sobre a existência dele, compreensão, né, um certo julgamento sobre eu quero isso na minha vida ou eu não quero isso na minha vida. Isso faz bem ou isso não faz bem para mim, para o meu querer, para os meus propósitos. Quando eu sou leal aos meus princípios, eu consigo enxergar e fazer um julgamento positivo sobre o que eu quero e o que eu não quero manter no meu comportamento, na minha vida, no meu sentimento. Né? Mas o que Emmanuel está dizendo aqui é que, assim, muitas vezes, mesmo nós que já conhecemos essa mensagem de amor e já a conhecemos há muito tempo, que já temos uma orientação nesse sentido, muitas vezes estamos desatentos, não percebemos que estamos ligados, acionados num tal de um piloto automático que nos impulsiona a um revide, a uma resposta não tão elaborada, não tão amadurecida, não tão bem escolhida. E aí eu entro com essa palavra escolha, porque eu acho que ela reflete bem aquilo que a gente mais busca, que é uma liberdade. Todos nós temos grande desejo de ser livres, de sermos autônomos, de podermos escolher. E podemos, fomos criados para isso. Muitas vezes não o fazemos, não o conseguimos fazer pela nossa displicência, pela nossa falta de atenção para o que se passa conosco. Tá? Então, quando ele coloca aí, muitos aprendizes em obediência ao pernicioso hábito preferem o caminho dos atritos ou das dissidências escandalosas. Ele está dizendo que nós não estamos observando o nosso próprio comportamento.
Apesar de conhecer a proposta do Cristo, de desejar a proposta do Cristo na nossa vida, de querer viver segundo uma proposta de amor e paz, estamos desatentos e agimos fora dela. Por hábito. Um hábito pernicioso. Quase um vício, né? Talvez a gente possa chamar de vício. No entanto, mais algum raciocínio despertaria a comunidade dos discípulos para a maior compreensão. Basta um pouquinho de atenção, um pouquinho de vontade de pensar a respeito, né? Aquele segundinho que a gente se permite parar para pensar antes de agir. Talvez vá fazer essa separação entre a minha conduta, em como eu me conduzo. Talvez vai me dar a condição de escolha. Então, é esse minutozinho, esse segundinho que a gente para pensar, que é o maior caminho para a nossa libertação, para que nós possamos usufruir da nossa liberdade de escolha. E eu escolhi essa imagem para colocar aí na tela, onde Jesus caminha, e os discípulos caminham atrás dele, porque foi isso mesmo que ele veio fazer aqui. Ele veio para andar entre nós, veio para viver entre nós, para exemplificar, para vivenciar, nos dizendo, então, que essa vivência é possível, que nós não estamos falando de algo que não é alcançável para um ser humano. Muito pelo contrário. A gente se refere a Jesus como verbo vivo, né? Verbo vivo por quê? Porque é aquele que vivencia efetivamente aquilo que diz, onde existe uma coerência total entre o que se fala, os princípios, o que se acredita, o que entende como verdade e a ação. A ação de Jesus entre nós sempre foi a de pacificador, a daquele que retribui sim o mal com o bem. Lembremos do seu último momento entre nós, pregado numa cruz, depois de todo o martírio. E as últimas palavras das quais temos notícias é: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. São crianças. Não amadureceram ainda o suficiente para compreender a extensão da falta de liberdade que ainda vivenciam. Jesus é muito coerente. Aliás, ele é coerência absoluta em tudo que diz, né? E a gente tem nos conhecimentos evangélicos os alertas, as falas, os chamados que nos dizem: conhece a verdade vos libertará. Conhece a ti mesmo. Conhecendo a si mesmo, a gente passa a conhecer o que existe em nós, que é humano e é bom. Ainda quando é ruim, é bom, porque nós somos humanos, estamos em formação, estamos em plena transformação, contínua transformação, num processo de aprendizado que é muito bonito, e que se a gente consegue perceber e acolher essa nossa humanidade, com o que ela tem de positivo e negativo, com o que ela tem de luz e de sombra, mas com esse olhar acolhedor, amoroso, inclusive para nós mesmos, nós vamos conseguir nos tornar mais livres, vamos conseguir fazer escolhas, vamos conseguir frear a nossa ação e de repente mudar o tipo de trajetória, podendo me transformar também num pacificador, como foi Jesus. É esse o convite, não é? Foi isso que estava escrito lá naquele primeiro versículo. Para isto foste chamado. Será? Convidar-nos-ia Jesus a conflitos estéreis, tão só para repetir os quadros do capricho individual ou da força tiranizante? Será que o modelo de Jesus para nós foi um modelo de força, de imposição, de dureza, de rigidez? Se assim fora, o ministério do reino estaria confiado aos teimosos, aos discutidores, aos gigantes da energia física. Exatamente o oposto do que a gente vê. Porque Jesus veio num tempo em que a força física e mesmo a força intelectual, né? A sociedade romana era muito bem estruturada
e na época dominava toda a região. O Império Romano abrangia toda a região onde Jesus nasceu, e pela força conduzia e tomava. No meio de tudo aquilo, de toda aquela contundência que era o Império Romano, Jesus traz uma mensagem suave, amorosa, tranquila, branda, pacificadora. Destoa completamente daquilo que se vê como o que funciona. Porém, as coisas vão mudando. O Império Romano cai, vem outras etapas, surge o cristianismo, aí entramos na Idade Média, né, e todo o poderio da Idade Média e todas as distorções que o poder vai trazendo, e essas fases onde a força e o poder se aplica como definidor das regras, passam e passam e passam. Mas a mensagem de Jesus, vivenciada na própria carne, de amorosidade, de humildade, de pacificação, essa fica intacta. Por quê? Porque a verdade é. A verdade é a verdade. O que é, é. E o caminho que vai nos levar ao equilíbrio, que vai nos transformar, é esse mesmo. A gente não precisa fazer ele seguindo exclusivamente um modelo cristão ou seguindo os ensinamentos de Jesus. Isso não interessa tanto. Interessa a conduta que eu escolho ter para a minha vida. Interessa o tamanho do sentimento e do desejo de pacificação e de vivência da verdade eu vou dar para o meu caminhar. Nós todos temos o livre-arbítrio e por isso podemos construir nosso caminho, né? E construímos de acordo com as nossas escolhas. É bom que tenhamos referências, é bom que tenhamos nortes. Isso facilita muito, né? Sem dúvida nenhuma. Ter Jesus como modelo é uma bênção maravilhosa. Mas não existe um caminho único. Mas a verdade é única. Jesus nos disse isso numa linguagem. Viveu, experimentou isso na terra e nos deixou um exemplo concreto. E para a maioria de nós, talvez seja a única referência, a única não, mas seja a maior referência consistente, né? Então é o modelo que nós temos, que o sigamos, porque ele é bom o suficiente, aliás, ele é perfeito. Difícil é seguir, difícil é fazer isso dentro da gente, né? E continuando, pensando a respeito disso tudo, Emmanuel traz, é contrassenso desfazer-se o servidor da boa nova em lamentações que não encontram razão de ser. Eu não sei se a imagem aí está muito boa, mas a imagem que eu escolhi para a gente pensar sobre o que é ser discípulo da boa nova, sobre o que é aceitar o convite de Jesus desde sempre, é essa que nós temos aí. Está Jesus crucificado, Maria, sua mãe, aos seus pés, apoiada por um de seus discípulos. Não existe nada muito fácil nessa cena, nem muito doce, né? Jesus nunca disse que o caminho é algo fácil. Disse-nos que o destino é certo, que nenhuma ovelha se perderá. Que nós temos condição de trafegar pelo caminho, porque somos deuses, somos divindades em transformação plena, em construção. E que ele oferecia um norte seguro. E o que será esse norte seguro dentro desse contexto? É ter o ponto que nos dá as forças necessárias para que atravessemos. Porque a dor, para qualquer habitante desse nosso planetinha azul aqui, onde nascemos, onde formamos nossa família, onde aprendemos um monte de coisa, onde temos um monte de seres profundamente amados por nós, nenhum dos habitantes daqui vai passar sem conhecer muito profundamente a dor. Faz parte. É parte do aprendizado. E se a gente para pensar e para olhar, não é difícil
quando olhamos para a nossa própria trajetória, quando olhamos as dificuldades que já passamos pelo caminho e que conseguimos superar, principalmente, quão gratificante isso é para o coração, não é? Perceber que temos em nós a força de atravessar a turbulência, de atravessar a tempestade, de superar a queda e levantar e começar de novo, e seguir, amadurecidos, fortalecidos de alguma forma, capazes de uma sensibilidade maior, uma sensibilidade que me permite estar em contato com a dor do outro, ter compreensão pelo problema do outro. Essa sensibilidade que nos irmana, que nos faz mesmo irmãos em humanidade. A dor acaba sendo a matéria-prima, muitas vezes, das nossas maiores qualidades, das nossas maiores conquistas, das nossas melhores virtudes. Não há dúvida. Há momentos, há períodos na nossa vida em que parece que tudo dói, né? A dor emocional é tão profunda. Quão difícil é acolher essa dor, acolher isso como sendo uma parte importante do processo. Nós estamos aí no meio do mês de setembro. Setembro é um mês em que existe uma campanha mundial a favor da vida, uma campanha de prevenção do suicídio. A gente chama de Setembro Amarelo, né? Tem até um lacinho amarelo em muitos dos nossos trabalhadores aqui. Porque essa dor quando ela é tão intensa, quando ela é tão abrangente, muitas vezes, ela nos tira a lucidez a ponto de nos fazer ter, inclusive, desejos de desistir, de jogar a toalha, de falar, não quero brincar mais não, cansei, estou cansado. E aí entra o convite de Jesus mais uma vez. Porque quando eu olho para essa imagem e eu vejo a força dessa mãe que está ali, aos pés de um filho, flagelado, martirizado, torturado, sacrificado, depois de tudo de bom que ele conseguiu ser, e vejo ela em pé, né, ela se sustentando, ela conseguindo, sabemos da história de Maria, Maria segue apesar da morte do filho, ela continua a cuidar, ela continua a fazer aquilo que o filho ensinou. Esses são os corações convidados por Jesus, meus amigos. Esses corações fortes, bravos, resistentes. São assim os discípulos do Cristo. Não são pessoas privilegiadas, que não vão passar pela dor, que não vão ter a experiência do aprendizado humano como todos hão de ter. Não existe privilégio nessa seara, a não ser o de poder contar com uma força inesgotável que nos sustenta. Mesmo nos momentos mais amargos, mais duros, mais difíceis. Mesmo quando tudo dói, quando parece não haver saída, quando parece que também não tem mais para onde descer, tem essa luz que nos segura, que nos sustenta, que nos alimenta, que nos nutre, que nos transforma. Que é a luz da fé. Essa fé que dá uma coragem impressionante, mesmo para o mais forte dos guerreiros, que se apoia nas forças físicas ou que se apoia nas forças intelectuais. Não tem nada que explica a contundência da fé num coração humano. Por isso não tem nada melhor do que um convite como esse. O que Jesus nos faz para acordar em nós essa divindade. Uma outra imagem, né, que nos lembra Jesus. Uma coroa de espinhos, uma cruz, uma marreta para pregar os pregos. Nós vamos falar de amarguras, de perseguições, de calúnias, de brutalidade, desentendimentos nos nossos tempos, na nossa vivência, no nosso hoje? Será que é difícil? Ninguém entende o tamanho da dor que eu sinto, ninguém entende o tamanho do meu problema.
Pode parecer fácil para quem está de fora, mas para quem está aqui de dentro, vivendo o que eu estou vivendo, não tem mais saída. Será? O que Jesus veio nos ensinar foi exatamente isso. Isso tudo são velhas figurações que atormentam as almas na terra desde sempre. Não são justificativas. Não são algo que a gente possa alegar para que nós baixemos a guarda ou para que nós nos permitamos jogar a toalha, né? Não dá para alegar isso. Estávamos falando agora, acabamos de falar, da força dos cristãos que conseguiram atravessar coisas que para nós são quase inimagináveis. Nós vivemos tempos de paz, de uma relativa paz, de liberdade, onde as escolhas elas são muito mais possíveis e o respeito para as nossas escolhas são bem mais presentes. Não há dúvida, eu sei que existem, não sou alienada, né? Claro que existem dificuldades enormes no viver na Terra, como ainda há de existir por muito tempo. Mas nós temos que ser mais cuidadosos no nosso processo de usar as nossas dificuldades como justificativa para o nosso comportamento relapso para conosco mesmo antes de tudo. E por consequência, quando eu sou relapso comigo, quando eu não sou cuidadoso comigo, como eu posso ser cuidadoso com o outro? Como eu posso exercitar amor se eu não consigo ter amor por mim mesmo? Isso não é viável. Não dá para esperar isso de ninguém. Quando nós não aprendemos a cuidar de nós mesmos, com esse carinho, com essa aceitação, com essa tolerância, quando não somos capazes de dar colo para nós mesmos, por nos percebermos humanos e cheios de erro e de falhas e de coisas que nós não gostamos em nós e que se nós pudéssemos nós arrancaríamos, mas não é bem assim, nós vamos ter que aprender, vamos ter que transformar, vamos ter que transmutar, vamos ter que educar, né? A grande proposta é de uma educação do sentimento, educação dessa violência, dessa brutalidade que ainda existe dentro de mim e que precisa ser transformada em algo que me liberta, que é uma compreensão, uma tolerância, uma amorosidade. Nós vamos ter que transformar isso dentro da gente. E quando a gente pensa, voltando um pouquinho ao tópico do assunto do desejo de morte, do desejo de desistência e até do suicídio, que às vezes nos ronda, esse é um ato de profunda rebeldia, não é mesmo? Sem querer levantar julgamentos de valores. Não é por falta de compreensão que eu coloco isso. Mas, às vezes, quando a gente está em dor, a gente perde tanto da lucidez que não percebe que nós não seríamos capazes de fazer com o outro aquilo que às vezes fazemos conosco. Matar? O que me faria matar alguém? Eu acho que para a maioria de nós que já conseguimos sentar aqui para escutar um pouquinho, não ia ser muito fácil matar alguém. E por que a gente tem uma certa tolerância para quando pensa que, eu quero desistir? Para desistir eu tenho que matar a mim mesmo, direta ou indiretamente. Às vezes eu converso com as pessoas, né, principalmente com os pacientes que vivem isso, vivem essas dores tão profundamente, que às vezes se machucam, né, se agridem. E quando a gente pergunta assim, você seria capaz de agredir assim alguém? Não sei, você está muito bravo com seu irmão pisou na bola, te detonou. Você seria capaz de machucar ele assim, de pegar a cabeça dele, tacar na parede, como você fez com a sua, de esmurrar ele, como você está esmurrando essa parede para se machucar? E a resposta geralmente é não. Sabe por que essa distorção acontece? Porque quando se trata de olhar para nós, às vezes a gente não percebe o tamanho da agressividade que a gente se impõe. Não percebe. E por que a gente não percebe? Porque nós não estamos atentos. Porque estando atentos, entrando agora para o orar e vigiar que o Cristo tanto nos recomendou, a gente vai começando a perceber
a gente vai aprendendo a se afastar um pouquinho e olhar por um ângulo mais aberto, em que a gente enxerga mais coisa. E é isso que nós somos convocados a fazer. É para isso que Jesus esteve conosco. Foi para isso que ele nos chamou. A fim de contribuir na extinção dessas mazelas que foram faladas, é que o Senhor nos chamou às suas fileiras. A fim de contribuir com a extinção do mal. Vamos lembrar aqui o que estava escrito no slide anterior? Amargura, perseguição, calúnia, brutalidade, desentendimento. Nós fomos chamados foi para transformar isso, e não para ser parte disso, e não para dar continuidade a isso, e não para manter esse movimento já tão bem instalado dentro da nossa humanidade. Tem que chegar até nós e parar ali, entende? Quando a gente está falando aí de calúnias, por exemplo, tem que parar em nós. E talvez, antes da gente conseguir colocar freio, fazer parar em nós, a gente foi ferido na alma. E é difícil fazer parar quando a gente está ferido. Mas é preciso. É preciso e somos capazes. Se nós não acreditarmos na nossa capacidade de agir assim, como que nós vamos acreditar na capacidade da nossa humanidade? Como que nós vamos conseguir crer efetivamente na mudança que o nosso planeta precisa experimentar e que sabemos que já está experimentando? Fica difícil porque é incoerente. E sem coerência, as coisas não se constroem com alicerce firme. Falando dessas mazelas, não as alimente emprestando-lhes excessivo apreço. Não valorize tanto a dor. Não façamos isso. Não vamos dar tanta atenção assim para a nossa ferida da alma. Lembremos de Maria naquela imagem que estava ali. Como é que será que está a alma de uma mãe que acompanha o filho no seu martírio? Não valorizemos tanto. Aprendamos a diminuir o impacto destrutivo disso nas nossas vidas. Nós não estamos livres do mal, meus irmãos, não estamos mesmo. Nós não estamos afastados da brutalidade, da agressividade, da violência, não estamos mesmo. Nós seremos, sim, tocados por tudo isso que existe no nosso planeta, no nosso mundo, na nossa convivência. Tudo bem. Talvez há muito pouco tempo atrás fôssemos os próprios agentes dessa agressividade, e ainda sejamos, né? Talvez não na mesma dimensão de que já fomos no passado, mas ainda somos agressivos, ainda somos violentos, ainda somos intolerantes, incompreensivos. Vamos diminuir o valor que damos a isso, seja quando o outro age assim em relação a mim, seja quando eu ajo assim. E nesse sentido, não estou convidando a não assumir a responsabilidade, porque a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória, não tem muito jeito, lei é lei. Então temos responsabilidade sobre tudo que fazemos, mas podemos amenizar a culpa. Podemos nos desprender das culpas que às vezes carregamos pelos males que ainda temos na alma. E isso nos é muito prudente, nos será muito útil se conseguirmos fazer. Parando para pensar, eu listei por minha conta aqui, isso não é de Emmanuel, algumas atitudes que convêm ao cristão e que nós já sabemos e repetimos há muito tempo, né? Retribuir o mal com o bem. Não tem novidade nessa fala, né? Vai ter quando ela virar atitude. Aí vai ser uma novidade para nós. Quando nós conseguirmos efetivamente, predominantemente retribuir o mal com o bem. Ao cristão convém um esforço por restaurar o equilíbrio geral. E isso é ir contra tudo aquilo que desequilibra. Então é o morrer em nós, é o parar em nós. É o conseguir interromper a partir dali e, se possível, amenizar para a partir de então. Essa mudançazinha, sabe? Jesus não está em corpo presente mais entre nós. São poucos os grandes missionários que caminham pela terra. Sempre são em número pequeno,
mas em seu pequeno número são veículos de enormes transformações. Mas no dia a dia ali, na hora de pegar para fazer, né, de pegar no cabo da enxada e executar, nós estamos falando é que nós somos as pessoas que precisam fazer isso. Porque somos quem já conhece um pouquinho, quem já acordou um pouquinho, quem já saiu, pelo menos em parte, desse mundo tão ilusório, de valores tão distorcidos. Cabe a você, como cabe a mim, essa atitude de restaurar o equilíbrio, de servir sempre. E sempre, é sempre. Estar a serviço sempre. Jesus fez isso, não foi? Eu não vim para ser servido, mas para servir. Buscar a paz com afinco, porque buscar a paz pronta é até uma coisa que parece fácil, né? Eu quero muito que haja paz, quero mesmo, do fundo do meu coração. Acho que todos nós queremos, né? Acho que todo mundo gosta da paz. A paz é agradável, ela é boa. Mas buscar a paz com afinco significa construí-la. E para construí-la nós temos que nos opor àquilo que estraga a paz. Àquilo que confronta a paz. Para que a gente consiga agir nesse sentido, nós vamos precisar aprender a abrir mão dos julgamentos. Senão, nosso coração não consegue. É muito difícil ser um pacificador quando ainda sou um julgador. Quando ainda tenho valores pré-determinados que dizem, fulano agiu muito mal quando agiu assim. Bom, às vezes agiu mesmo, mas me deixa fora dessa de julgar isso. Deixa eu enxergar nele um irmão. Esse fulano que agiu muito mal poderia ter nascido meu filho, poderia ter sido meu pai. Pode ser uma pessoa pela qual tenho grande amor. E o amor ele não é vulnerável a isso, né? Ele é superior a tudo isso. Então, quando a gente consegue enxergar que um grande amor da nossa vida pode estar na atitude do erro, a gente tem aí um certo norte para a gente aprender a diminuir os julgamentos e funciona. Ao cristão cabe ajudar mesmo a quem se desajuda. Para fazer isso a gente tem que ter baixado já esse conceito de julgamento bastante, né? Ter aprendido muito de tolerância, de amorosidade, de respeito. Porque ajudar a quem se desajuda significa que eu respeito o livre-arbítrio daquele outro. Enfim, é trabalhar a fim de que a obra do reino divino cresça, progrida e santifique toda a terra. Esse é o papel do cristão, esse é o meu papel e é o seu papel que está aqui comigo hoje. E conhecer um pouco disso tudo, ouvir, saber, acolher no coração, significa assumir uma responsabilidade. E que bom que nós estamos juntos para assumir essas responsabilidades, né, meus amigos? Porque Deus o livre de termos que assumir tantas responsabilidades sozinhos. Por isso é muito bom que nós preservemos a convivência pacífica, antes de tudo entre nós. Antes de tudo, no meio que nos irmana e que nos convida e que nos relembra isso a todo tempo. Diz Emmanuel, para terminar, o cristão é um ponto vivo de resistência ao mal onde se encontre. Pensa nisto e busca entender a significação do verbo suportar. Não ouvides, não esqueça a obrigação de servir com Jesus, como ele mesmo fez. É para isto que fomos chamados. É esse o convite. Que às vezes não parece muito animador, mas uma vez que a gente começa a se entregar a ele, começa a vivenciá-lo, ele é profundamente animador. Porque ter força de fé para atravessar a turbulência, é algo realmente espetacular, que nos convida à vida, que nos convida a ter gratidão pela vida, porque nos faz nos sentirmos capazes, nos alimenta a autoestima. Finalizando com a mesma carta de Pedro ainda, o último versículo.
Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. E que assim seja na vida de todos nós, meus amigos, meus irmãos. Que Jesus nos sustente nesse grande propósito de servir, de aprender e de nos transformarmos. E para continuar, vamos fazer o nosso tratamento hoje, aquele momento da viagem astral, onde nós vamos lá nos abastecer um pouquinho, né? Beber na fonte. Vamos fechando nossos olhos, respirando profundamente, sossegando a alma e o coração no movimento de quem sabe que está no colo do Pai, então se entrega. Nos sentimos em paz e seguros neste momento e vamos com a nossa vontade, com a nossa intenção, nos projetar em plano astral, desejando que a nossa estrutura física e a nossa estrutura espiritual se afastem um pouquinho, em 1, 2, 3, nos percebendo nesse outro plano mais sutil. Vamos caminhar em direção a esse belo ipê florido na beira desse lago que foi projetado aqui para nós, para nos facilitar a mentalização. Caminhamos descalço, de forma ordeira, pacífica, agradável. Sentimos nossos pés tocarem a terra e essa terra nos nutre, sentindo o ar que entra nos nossos pulmões e este ar nos abastece, sentindo a luz que se derrama sobre nós e nós a absorvemos como uma verdadeira fonte energética, com a mente elevada ao bem, elevada a Jesus. Temos oportunidade de, nas bordas desse lago, à sombra dessa árvore, sentindo o perfume dessas flores, abrir o nosso coração ao Mestre para pedir, Senhor Jesus, o seu amparo nas áreas de nossa vida que mais necessitamos neste momento. Pedir que o Senhor cuide um pouquinho de cada um de nós e que, muito mais do que isso, nos ajude, nos ensine a cuidar de nós mesmos. Ajude-nos a acordar essa sensação, essa certeza de que somos capazes de ser bons para nós, que somos capazes de sair em busca da nossa autocura, do nosso equilíbrio, que podemos ser anjos protetores de nós mesmos e que também podemos contar com os anjos protetores do céu que o Senhor sempre nos destinou. Podemos contar com a sua proteção, Jesus amado. Fortalece em nós esse propósito de sermos um elo forte desta corrente de transformação positiva, de uma transformação que começa dentro de mim. Ajuda-nos no propósito de sermos pacificadores, de sermos plenos de amor, de alto amor, de amor ao próximo, entrando assim em sintonia com o Pai, nosso Criador, que é amor em plenitude. Seguros de contar com o apoio de toda a espiritualidade do Mestre Jesus. Que do nosso coração uma grande energia de gratidão possa agora se expandir, criando um campo magnético de gratidão que cresce e vai envolvendo todo o ambiente. Vai crescendo, se expandindo, envolvendo a nossa região, a nossa cidade. Vai crescendo e envolvendo todo o nosso planeta. Esse sentimento salutar de gratidão por tudo que somos e que já compreendemos. E assim, ainda em desdobramento, vamos caminhando de volta até as nossas cadeiras, sentindo a terra, sentindo o ar, sentindo a luz, trazendo para o nosso corpo físico tudo isso que recebemos e nos reacoplando. Em 3, 2, 1...
nos colocando na posição de receber o passe, mantendo para isso o nosso pensamento elevado, o nosso coração em prece. Tantas vezes alegamos dificuldades de tempo para podermos nos colocar em contato com o Mestre. Aproveitemos esse momento, estejamos em oração, para que Jesus e a espiritualidade maior continue a trabalhar conosco nessa noite.